Fala pessoal, aqui que fala é Jeff do canal NFT Choose. Nesse vídeo você vai aprender como criar o padrão Create To. É um padrão para você gerar endereço de smart contracts antes mesmo de você fazer o deploy na rede. Imagina aí, você quer saber qual é o endereço do teu contrato antes de fazer o deploy, você consegue gerar esse endereço utilizando o padrão Create To. É um padrão utilizado muito no mercado de desenvolvimento blockchain. Então, se você está se tornando um programador ou você quer se tornar um programador blockchain, você precisa saber como funciona o Create To. É um vídeo importante você saber, vai até o final do vídeo. E antes de a gente ir para o código, faz a inscrição no canal e também curta o vídeo para dar aquela força, beleza? Vamos para o código. Para implementar aqui nosso exemplo do Create To, nós vamos utilizar dois contratos. Aqui a gente vai ter o contrato que a gente quer fazer deploy. Então, a gente quer fazer o deploy aqui do Smart Account, que ele vai ser um contrato simples, que ele vai ter uma variável aqui que vai guardar o signer, né? Poderia ser o owner aqui, que é o padrão que é utilizado, mas aí eu coloquei o nome signer. Esse signer aqui, ele vai ser passado para a gente via construtor do nosso contrato Smart Account. A gente tem uma função getBalance, que é para saber qual é o valor em Ether que esse contrato tem. Ele vai receber Ether antes mesmo dele ser implementado para a gente conseguir testar, tá certo? E a gente vai ter aqui o withdraw, que é para esse endereço aqui, ele receber, o endereço do signer, né? Poder receber aqui o valor que o contrato tem. Então a gente pode passar, vai pegar todo o valor que tem de Ether nesse contrato aqui, tá bom? E o usuário, o dono desse contrato aqui, que é o nosso signer, vai receber todo esse valor aqui no saque dele, que é o withdraw. O próximo contrato, que é o contrato principal, né? A gente vai trabalhar mais aqui no nosso vídeo, que é o Factory Smart Account Create To. Esse contrato aqui, ele basicamente ele faz o seguinte, ele faz deploy do contrato Smart Account que a gente tem aqui em cima, certo? E ele também consegue verificar o endereço desse contrato antes mesmo dele ter feito o deploy. Então, se eu quiser fazer o deploy de cara, eu já faço. Mas se eu quiser saber qual é o endereço do meu contrato antes dele fazer o deploy, eu tenho essa função getAddress. E a última função que a gente tem aqui é a função sendEther, que é uma função que a gente vai fazer o seguinte, né? É um teste. A gente vai gerar um endereço antes dele ser deployado, vai enviar aqui uma quantidade de Ether para esse endereço e depois a gente vai fazer o deploy usando os parâmetros que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E quando a gente fizer o deploy, esse contrato vai ser gerado na rede com o mesmo endereço que a gente já sabia que ele ia ser gerado e ainda mais ele vai ser gerado já com um valor em Ether. A gente vai ter aqui o deploy. O deploy, basicamente, ele vai criar um novo contrato na rede, tá certo? Esse contrato que ele vai criar sempre vai ser o nosso Smart Account, tá bom? Até porque esse contrato é um factory de Smart Account. Então, a gente vai tipar aqui, o tipo dele vai ser o próprio Smart Account. Eu vou dar o nome aqui de Smart Account também, tá certo? Ele vai fazer só apenas um new. Esse new, ele é responsável de fazer o deploy. Então, esse nosso contrato, ele recebe o quê? Ele recebe um sign. A gente já tem aqui na função deploy dois parâmetros. Primeiro eu vou explicar o sign. O sign é basicamente o parâmetro que a gente está esperando para adicionar aqui, né, no nosso contrato, tá certo? E aqui a gente tem o salto e a gente consegue adicionar variabilidade no contrato. Eu quero colocar um valor, um número aqui que a gente tem até 256, que é o tipo dele, e esse valor, se eu colocar ele 1 e colocar o meu sign aqui, quando eu for fazer o deploy, ele sempre vai gerar com aquele mesmo endereço. Tanto que se eu tentar fazer duas vezes esse deploy, vai dar erro, porque se ele tiver deployado a primeira vez e tentar fazer a segunda, vai dar erro, porque esse contrato já existe, tá bom? Eu vou passar aqui o salto, e esse salto eu vou passar aqui do parâmetro que eu estou recebendo na minha função deploy. Só que ele não é exatamente um int 256, ele é um bytes 32, tá certo? Então eu vou converter um int 256 para byte 32. Eu deixei aqui em um int 56 porque ele é mais fácil, é só a gente colocar um número aí que a gente quiser, 0, 1, 2, até quanto a gente quiser aqui, tá bom? Então aqui, basicamente, a gente já pode fazer o deploy, só que antes eu vou pegar aqui o meu evento e vou emitir esse evento. Vou emitir aqui o deployer, o evento deploy que eu criei. Vamos lá. Eu vou emitir o quê? O endereço do meu contrato, só que eu preciso converter esse contrato que eu acabei de fazer o deploy em address, tá bom? Então eu vou converter ele. Então aqui quando eu fizer o deploy, eu vou saber qual foi o endereço e vou comparar com o endereço que eu gerei, que a gente vai fazer agora, tá certo? Essa função aqui, getAddress, ele vai gerar sempre um endereço que eu quero, de acordo com o parâmetro que eu passei. Se eu passar aqui o número 1 e o signer, ele vai gerar o mesmo endereço para o contrato de Smart Account, igualzinho sempre. Ele não vai modificar, tá bom? Então, ele vai ter que retornar aqui
o address que eu vou gerar. Eu vou dar o nome aqui dessa variável de predict address, tá certo? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou retornar o predict address que não está criada ainda. Eu vou criar ela, vai ser um address, tá bom? Predict address vai receber o cálculo que a gente vai fazer desse endereço previamente calculado. E a gente tem aqui um cálculo que ele vai ser feito utilizando aqui o nosso Smart Account. Ele vai vai receber vários parâmetros e eu vou explicar esses parâmetros para a gente não ficar aqui voando, não saber qual parâmetro que a gente está passando aqui. Esse bytes 1 aqui, ele basicamente ele é uma constante do create_to para a gente conseguir gerar o create_to, que é sempre a mesma. Então a gente vai deixar essa constante aqui, o padrão é esse, isso aqui é uma fórmula, então sempre seguir a fórmula vai dar certo. Esse address this, ele vai pegar o endereço do nosso contrato factory create_to aqui que a gente tem, certo? Aqui é o salt, se a gente passar o salt em 1 e quer gerar quer saber qual é o endereço do salt em 1 do contrato que a gente vai passar aqui do Smart Account, a gente tem que sempre passar aqui o mesmo endereço. Então, se eu passar aqui por get address o salt e o signer específico, eu tenho que passar esse mesmo salt e signer para o meu deploy também, tá certo? Essa é a mágica que a gente vai fazer. Depois de passado o salt, que eu já expliquei previamente, a gente vai ter aqui, vai gerar aqui o seguinte, vai gerar aqui o bytecode através do nosso creation code, de quem? O bytecode de quem? O bytecode do nosso Smart Account, e a gente vai passar aqui o nosso signer, encodando ele, fazendo o encode dele. Vai passar, a gente está passando o quê? Para esse case key aqui do 256, vai ser gerado aqui um byte. Então é basicamente isso que faz, e só para a gente não ficar aqui sem entender, o que é que acontece? Todo esse hash aqui gerado, ele vai ser comprimido aqui, vai ser transformado aqui em um int 256. Esse int 256 ele vai ser transformado aqui em um int 160, tá certo? E esse int 160 ele é basicamente o tamanho que a gente gera o nosso address. Então ele vai fazer toda essa formulazinha aqui para no final gerar o nosso address aqui. E para finalizar aqui nosso vídeo, não ficar muito extenso, a gente vai ter aqui a função de send iter. E aqui a gente vai dizer o to. Para quem a gente quer enviar esse iter? A gente vai enviar esse iter para o endereço futuro antes dele ser implementado, tá certo? Então eu vou ter aqui essa função, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o payable, certo? E vou colocar o to. Por quê? Eu vou transformar esse to em um tipo payable, certo? Para ele receber valores, tá certo? Ou também enviar valores, que é o nosso caso aqui. Então eu quero enviar para esse to aqui o valor que eu vou mandar para o nosso contrato, tá certo? Então eu vou vir aqui, fazer aqui call, certo? O call vai receber aqui value. O value vai ser o valor que eu quiser, msg value, tá certo? E ele também pode receber aqui um data, só que eu não vou enviar nada do data, vou deixar vazio, tá certo? Esse call aqui é uma função. Então, ele é uma função, então ele retorna, essa função retorna dados. Então, o dado que ele vai retornar vai ser o seguinte, ele retorna aqui o success, se foi sucesso ou não, e o data, se a gente quiser também, certo? Como o data vai ser vazio, eu não vou pegar esse data, então vou pegar aqui só o success. Bool vai ser o tipo dele, vou colocar aqui success, tá certo? E vírgula. Se eu quisesse receber o data, eu colocaria o data aqui, tá bom? Mas eu não quero, eu boto só o vírgula aqui. E no final eu vou dar um require aqui mesmo, tá bom? Se ele for sucesso, não vai dar erro, certo? Se não for sucesso, eu vou colocar aqui a mensagem de erro, send iter failure, certo? Basicamente é só isso que a gente precisa. Vou vir aqui, testar, fazer aqui o deploy do nosso factory, tá bom? A gente não faz deploy diretamente do Smart Account, a gente quer garantir que a gente tem um controle dos endereços, tá bom? Então vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o contrato deployado. Antes de fazer o deploy, eu vou gerar o nosso endereço de contrato. Para isso eu preciso pegar o endereço aqui do meu signer, tá bom? Vou vir aqui, colocar o número 1, por exemplo, poderia ser qualquer número. Vou adicionar aqui o signer, tá bom, que eu quero, e ele vai gerar o endereço de contrato, certo? Esse endereço de contrato, o que é que eu vou fazer? Eu vou enviar iter para ele, vamos enviar iter. Adicionei aqui o endereço, tá certo, de contrato. Ele não existe na rede, esse contrato, tá bom? Ele não existe, a gente só fez gerar um endereço futuro. Quando a gente fizer o deploy, a gente quer que o deploy gere um Smart Account, só que com esse endereço aqui, tá certo? Que a gente acabou de prever ele.
Então eu vou vir aqui, vou passar aqui para o meu contrato que não foi criado aqui, o valor em Ether, passar aqui 10 Ethers, vou fazer o teste aqui, vou enviar, tá bom? Enviei 10 Ethers para o contrato que não existe e agora a gente vai fazer o deploy. Vou vir aqui, colocar os mesmos parâmetros, e o endereço do meu signer, tá certo? Trocar aqui para a primeira carteira e vou vir aqui e vou fazer o transaction. Esse transaction, a gente vai ter que verificar aqui o endereço que foi no argumento do nosso evento, deployed, tá certo? Então o argumento foi o quê? Foi esse contrato aqui, o target é esse endereço de contrato. A gente pode vir aqui e comparar, e a gente vai ver aqui, ó, que é o mesmo endereço. A gente pode vir aqui para o final 5569D, a gente vai ver que é 5569D. Se a gente quisesse fazer até um finding aqui, a gente consegue fazer. A gente vai ver que ele fez o deploy com o mesmo endereço. Agora nós vamos iniciar um teste para ver se o contrato realmente recebeu o Ether antes mesmo dele estar deployado na rede, né? Agora ele está deployado, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço dele aqui, tá certo? Vou colocar aqui no at que a gente quer, vou selecionar aqui que vai ser a interface dele, vai ser aqui o próprio Smart Account, tá bom? E também vou trocar aqui o endereço, que é o endereço do signer dele para a gente testar, tá certo? Então eu vou vir aqui e vou fazer vou chamar esse contrato, né? Vamos ver ele, vamos testar ele. E aqui a gente vai ver, a gente espera um pouquinho. Ele recebeu aqui os 10 itens que a gente queria. A gente não enviou mais para ele, mas ele já tinha calculado que esse contrato tinha 10 itens. Por quê? Porque a gente viu mesmo antes, a gente consegue enviar item para um contrato que ainda não está na rede, tá certo? Então é isso que eu queria explicar para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma olhadinha aqui no canal, faz a inscrição no canal, curte. E aí eu tenho também aqui o NFT Choose, no Instagram. Então segue aí, para quem não conhece, no Instagram, que eu vou começar a colocar conteúdo aqui no meu Instagram, que são conteúdos mais rápidos, dicas e também o conteúdo para entrevista também aqui para ajudar vocês, tá bom? Agradeço aí a todos vocês que ficaram até o final. Até a próxima. Valeu!